TCC enfatiza a colaboração e participação ativa. Nós falamos um pouco disso na relação terapêutica, na importância da relação terapêutica sólida. Veja como ela coloca aqui, a colaboração e participação ativa. É importante que o paciente entenda que é um trabalho em equipe. Ele não está ali passivamente. Vocês podem perceber que tem alguns pacientes que chegam na terapia com uma postura passiva, quase que desafiando o terapeuta, ó, quero ver o que você vai fazer comigo, eu quero ver se você vai dar jeito, porque eu já fui em vários profissionais e até agora ninguém deu conta da minha demanda. Então, meio numa postura desafiadora e quase que acomodada, como se colocasse a assistir o que você vai fazer enquanto terapeuta. Então veja como é importante que já desde a psicoeducação o paciente entenda que existe uma responsabilidade que é compartilhada entre terapeuta e paciente, que ele também é parte fundamental, assim como o terapeuta, e que ele está ali para se tratar e não apenas ser tratado, mas ele também participa desse tratamento ativamente, e principalmente que existe um objetivo de torná-lo apto a lidar com aqueles problemas depois do processo terapêutico. Então a ideia é que ele não dependa do processo terapêutico por anos, por muito tempo, mas que ele se torne mais apto e consiga ter essa autonomia. Eu tenho alguns pacientes que quando eles entendem isso, eles se engajam de uma forma que eles falam assim, Ana, eu preciso anotar tudo que a gente conversa aqui, como é que eu vou fazer, eu posso trazer meu computador ou um caderno e tal. Então eu tenho paciente que leva computador, né, e aí senta junto na mesa e tal, e a gente vai trabalhando como se estivesse ali no espaço de trabalho mesmo, porque ele escreve os insights que ele tem, o plano de ação, já ajuda a conectar com a realidade daquela semana dele, o que ele vai fazer. Então, tem muitos pacientes que tomam isso já como uma responsabilidade e já nessa compreensão, muitos sintomas são minimizados e muitas potencialidades são reforçadas, porque ele entende que ele está retomando a autonomia em relação a ele mesmo e que ele não precisa mais apenas ser um refém dos seus sintomas, do seu quadro, do que ele tinha antes, mas que ele é ativo no processo e isso melhora demais o engajamento e principalmente também a percepção dos resultados, o quanto o paciente entende que ele está melhorando e que o processo está andando. Não sei se vocês já tiveram pacientes que falam assim, poxa, eu participava, eu fazia terapia, mas não sei, eu não via resultado, eu ficava patinando, não sabia o que estava acontecendo, não sabia para onde ir, para onde vai, às vezes não sabia nem a abordagem do terapeuta, não conseguia entender o processo. Em TCC isso não pode acontecer, porque desde o início o processo é colaborativo, a participação do terapeuta e do cliente é ativa. Ele precisa entender que existe um processo de avaliação, de planejamento do tratamento, de execução desse tratamento, depois de prevenção de recaída, que ele esteja preparado para a alta e que a partir disso ele consiga dar conta dessa demanda que antes ele não dava. Ele vai percebendo o quanto ele está sendo construído nesse processo. E aí a Judite coloca aqui, tanto os terapeutas quanto os clientes são ativos. Eu encorajo o Abe a encarar a terapia como um trabalho em equipe. Juntos decidimos no que trabalhar em cada sessão, com que frequência devemos nos encontrar e o que Abe pode fazer entre as sessões. Veja que ela cita também que à medida, claro, às vezes no início do processo terapêutico, principalmente, por exemplo, no caso do Abe, que é um quadro depressivo moderado para grave, ele não chega com essa disposição de ser tão participativo assim. A própria característica do quadro impede isso. Então, no início do processo, a Judite acaba sendo mais... toma mais à frente das decisões. Porém, a partir do momento que ele compreende que o processo é colaborativo e ela vai liberando, então, espaço para que ele se torne mais ativo,
E isso contribui também para que ele perceba a progressão dele no processo. Poxa, antes eu só ouvia o que eu ia ter que fazer durante a semana. Ficava esperando, né? Ela me deu uma tarefa de casa. Hoje eles juntos, né, no decorrer da sessão, eles já juntos definem o plano de ação porque eles entenderam o que foi trabalhado na terapia e como ele vai poder aplicar isso durante a semana, porque ele conhece as suas programações durante a semana, o que ele vai fazer e como ele pode encaixar aquilo que eles trabalharam durante a semana na sua realidade, no seu dia a dia. E aí funciona muito mais, porque ele já assumiu uma responsabilidade prévia por aquilo, ele sabe que é possível, não foi uma coisa só imposta. Então isso é muito legal e faz parte da progressão do paciente. Perceba como todos os princípios eles acabam se conectando, né? A colaboração ativa, verificar a progressão do paciente, estabelecimento da relação terapêutica. Veja que ele vai delineando o jeitão da TCC funcionar e isso se torna muito natural, porque eles realmente não são opostos, né? Não são princípios que ou eu faço isso ou eu faço aquilo, não. Quando você decide a cumprir você precisa embarcar os outros também na sua prática para que o processo aconteça de uma maneira eficaz. E é bastante natural, isso é muito importante.